Pedro Duran está aqui porque vamos, nesse momento, conversar mais sobre a situação do Rio de Janeiro. Nesse momento, recebemos o Leandro Monteiro, ele é chefe da Defesa Civil do Estado do Rio. Leandro, obrigada por nos atender. Seja bem-vindo aqui à programação da CNN. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aí com vocês e explicar um pouquinho das chuvas do nosso estado. Exatamente isso, Leandro. Qual é o raio-x que a gente consegue trazer nesse momento do Rio de Janeiro? Qual é o diagnóstico de agora, segunda-feira, depois dos fortes temporais que atingiram o estado? O estado do Rio está voltando ao estágio de normalidade. Nossas equipes estão trabalhando bastante desde o início da noite de sábado. Foram mais de 2.400 bombeiros mobilizados em todos os estados. Tivemos uma forte chuva na área metropolitana do estado, na Baixada Fluminense, e com certeza poderia ter sido pior, mas nós fizemos um trabalho muito grande ao longo do ano de 2023, colocamos em prática o nosso plano de contingência, fizemos vários simulados em áreas vulneráveis e isso facilitou bastante o trabalho do Corpo de Bombeiros e na preservação de vidas. Pois é. Coronel Pedro Duran aqui, obrigado por conversar com a gente. Queria te perguntar sobre os desafios para as próximas horas e para os próximos dias. Ainda tem muita região, muitas áreas encharcadas, em Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu. Qual a expectativa para a água voltar a baixar e para que novas chuvas possam atrapalhar esse trabalho de limpeza e de retomar as atividades dessas cidades normalmente? Exatamente, Pedro. Agora o trabalho do Corpo de Bombeiros é um trabalho de restabelecer o quanto antes a normalidade. Então, as nossas equipes vêm trabalhando, auxiliando as prefeituras, auxiliando as defesas civis municipais, para que esse estado de normalidade volte o quanto antes. Então, distribuímos ao longo da madrugada colchonetes, kits de limpeza, kit de higiene, cesta básica. Estamos trabalhando também na limpeza das casas, estamos auxiliando nos abrigos através da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, a gente acredita que nas próximas 12 horas o estado do Rio volte ao estado de normalidade. E a orientação nesse momento para a população, principalmente para aqueles que moram em áreas de risco? Ontem, sirenes chegaram a ser acionadas em várias comunidades. Agora, qual que é a orientação para a população? A orientação, primeiramente, é respeitarem o sistema de alerta e alarme. Em caso de emergência, discar 193 e as pessoas que estão em locais seguros, se chover forte, permaneçam em suas casas. As pessoas que estão em locais vulneráveis, que procurem um ponto de abrigo que já foram feitos inúmeros simulados durante o ano de 2023. Então, temos abrigos em escolas municipais, escolas estaduais, igrejas. Então, esses moradores foram treinados para isso. Eles foram informados. Fizemos vários simulados. Então, respeitem a sinalização, respeitem o sistema de alerta e alarme e as pessoas que permaneçam em locais seguros e não saiam de casa. Vai se encontrar, Coronel, com o governador Cláudio Castro daqui a pouco. Ele deve estar pousando aí no Rio de Janeiro e vai direto para o Centro Integrado de Controle e Comando da Polícia Militar e dos Bombeiros. Qual vai ser o briefing que o senhor vai fazer para o governador, hein, Coronel? Qual é a situação de maior risco agora no Rio de Janeiro, que mais preocupa vocês? E o que o governador pode fazer para poder tentar mitigar os problemas aí? O que deve sair dessa reunião? O governador tem investido muito nos últimos 2 anos na área da Defesa Civil e na área do Corpo de Bombeiros. Foram mais de R$1 bilhão de investimento. Nosso sistema de alerta e alarme está funcionando perfeitamente. Então, vou passar para ele um cenário desses municípios da Baixada Fluminense, cenário aqui da capital do Rio, Zona Norte aqui do Rio de Janeiro também foi uma área bastante atingida. Nós tivemos alguns problemas em relação ao alagamento em áreas onde nós possuímos o quartel do Corpo de Bombeiros. Isso dificultou também a saída do Corpo de Bombeiros para atender ocorrências. Era uma situação que nunca havia acontecido na capital do Rio de Janeiro. Aconteceu. Choveu mais de 270 milímetros em 24 horas. Então, mas o Corpo de Bombeiros trabalhou bastante.
As nossas equipes estão praticamente há 48 horas trabalhando. Então, é esse cenário que eu vou passar para ele. Algumas regiões do estado ainda tem um risco muito alto, região de Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Niterói, a própria capital do Rio de Janeiro, mas a tendência é que essa chuva vai se dissipando para o mar nas próximas horas. Quais são os números, Leandro, que a gente consegue trazer para quem está nos acompanhando nesse momento? Falamos aqui em pelo menos 11 mortos, uma pessoa desaparecida. Como estão os trabalhos de buscas por essa pessoa? E se estamos falando daquela mulher que teve o carro arrastado pela enxurrada em Belford Roxo? O carro foi encontrado, a nossa equipe de mergulhadores fez uma varredura no carro. Infelizmente, a vítima não foi encontrada. Estamos trabalhando, conforme eu falei, 48 horas em busca dessa vítima. Até agora foram 11 óbitos em todo o estado do Rio de Janeiro. E a gente, para entender melhor esse alto risco, a gente está falando de chuvas que vão acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. Esse alto risco dessa região da Baixada Fluminense que você citou, Coronel, é alto risco do que exatamente? E qual a previsão de chuvas? São áreas que permanecem alagadas, solo que permanece muito encharcado, então há uma possibilidade ainda de deslizamento. Então, essa nomenclatura de risco muito alto, para risco moderado, ela vai se alterando de acordo com a diminuição das chuvas e o sol aparecendo, que o sol já aparece na capital do Rio e em algumas regiões do estado também. O senhor, na nossa conversa, destaca que o plano de contingência ele foi acionado e a chuva, de fato, surpreendeu, um volume impressionante aí no Rio de Janeiro. Tem previsão de mais chuva para sexta-feira, de temporais de novo, Leandro. É o caso de rever esse plano? Não, o plano de contingência funcionou perfeitamente. Todas as secretarias trabalharam de maneira integrada. O Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Defesa Civil acionou o plano de contingência já no início da noite de sábado. A Secretaria de Desenvolvimento Social, o INEA, a Secretaria do Ambiente, todos os órgãos, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria das Cidades, Secretaria de Saúde, todos os órgãos trabalharam de maneira integrada. E diminuímos um dano que seria muito pior se não houvesse o plano de contingência. Agora, choveu bastante. Eu informei ainda há pouco que foram mais de 280 milímetros em 24 horas. Então, são áreas sensíveis, são áreas que nós fomos surpreendidos em regiões que não alagavam e passaram a alagar. Vários municípios do Rio estão em obra. A capital do Rio também está em obra, a Avenida Brasil está em obra. Houve um alagamento muito grande na Avenida Brasil. Com esse alagamento da Avenida Brasil, nós ficamos ilhados, e 3 quartéis nossos ficaram ilhados. Então, o Corpo de Bombeiros trabalha muito, a Defesa Civil trabalha muito, o Governo do Estado trabalha muito também. Agora, a gente sabe que vai chover, esse período de janeiro é um período complicado, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Agora, a gente não sabia o quanto iria chover. Então, eu peço ajuda também à população do nosso estado, que não jogue lixo nas ruas, que não jogue lixo nos rios, porque isso atrapalha bastante. Isso prejudica muito. Ontem eu sobrevoei a Baixada Fluminense, as pessoas continuam jogando muito lixo nos rios, jogando geladeira, jogando sofá. Então, isso prejudica bastante. Então, eu peço aqui à população do nosso estado que não jogue lixo, que isso prejudica muito. Leandro Monteiro, chefe da Defesa Civil do Rio de Janeiro. Mais uma vez, Leandro, muito obrigada por conversar com a gente. Um bom trabalho por aí. Obrigado, bom dia a todos. Valeu, Coronel.